Olá! Mais um dia que nos encontramos através desse meio de comunicação para mais uma aula de matemática, isso mesmo. E hoje a gente vai trazer para vocês um assunto novo, um conteúdo novo. A gente inicia mais uma etapa dos nossos livros, né? E o assunto de hoje que a gente vai trabalhar, apesar de ser um conteúdo novo para o 5º ano, esse conteúdo já é visto em séries anteriores, como o 3º ano, o 4º ano. Então você já tem alguma propriedade sobre o assunto. E nós vamos apenas aprofundar um pouco mais acerca desse conteúdo, certo? Então, o assunto que a gente vai iniciar hoje é referente a gráficos e tabelas. Vocês já viram sobre isso? Já estudaram sobre isso, tenho certeza. Gráficos e tabelas. E o que eu gostaria de retomar com vocês são alguns conceitos dos gráficos e das tabelas. E desses tipos de gráficos, como os detalhados aqui nesses cartazes que estão expostos aqui para vocês, como por exemplo os gráficos de barras e colunas. Esses gráficos de barras e colunas geralmente é o que a gente estuda nas séries iniciais. Também a gente vê no 3º ano, no 4º ano, as tabelas. E vemos também, e vamos aprofundar aqui nas variável estatística, ok? Então, uma variável estatística, ela é aquele gráfico, né, que é um conjunto de dados obtidos, faz-se uma investigação, faz-se uma entrevista, uma enquete, né, sobre uma determinada pesquisa, né? E frequência é o número de vezes em que um determinado objeto ou um determinado elemento da variável ele se repete, tá? Por exemplo, uma pesquisa sobre sorvete, tá? Qual sorvete é preferido daquelas pessoas, né? Daquelas pessoas que foram entrevistados nessa pesquisa, tá? As frequências, elas são as quantidades de pessoas, né, que preferem determinado sabor, e os sabores do sorvete são essas variáveis, certo? Nas tabelas, que é essa aqui, tá? As tabelas, nós temos as tabelas de dupla entrada, que envolve mais de uma informação, tá? Então, para essas tabelas que envolvem mais de uma informação, eu vou chamar de tabela de dupla entrada, tá? E aí, onde cada um desses dados se refere tanto à linha quanto à coluna na qual se encontra, tá? A gente vai estudar sobre isso. Então, eu estou dando só a parte teórica para vocês. E depois a gente vai mostrando gráficos e tabelas e vamos nos aprofundando nesse assunto. E aí nós temos também o gráfico de barras e de colunas, né? Nesses gráficos, o tamanho das barras deve ser proporcional à frequência correspondente a cada elemento da variável. A largura das barras ou colunas deve ser sempre a mesma e a distância entre elas também, ok? E aí a gente vai estar aprofundando o nosso assunto sobre isso. Então, meus amores, me surgiu uma curiosidade e eu fiz essa pesquisa para saber, né, sobre essa minha curiosidade. Quem da minha família, né, dos meus familiares e dos meus amigos mais próximos preferia determinado tipo de animal. E aí eu escolhi 5 animais que estão aqui relacionados: o cachorro, o gato, o
peixe, a tartaruga e a cobra. Então, cachorro, gato, peixe, tartaruga e o gato. 5. E aí eu quis saber, entre os meus amigos e familiares, qual era o animal preferido de cada um. E eu comecei então a fazer essa entrevista, né, com esses meus familiares e amigos mais próximos. E o resultado foi esse. Antes eu quero dizer que esse tipo de gráfico, né, é um pictograma, tá? E o tema desse pictograma é animal preferido. Quem fez essa pesquisa fui eu, com os meus amigos mais próximos e familiares, ok? E aqui nós temos o resultado da minha pesquisa, tá? Cada uma dessas bolinhas, né, que estão aqui expostas, representa três pessoas. Então, cada um dessas bolinhas aqui representa 3 pessoas, ok? O que eu quero que vocês façam em casa é bem simples. Vocês vão me dizer qual desses animais foi o menos votado e qual foi o mais votado. Após vocês descobrirem isso, né, que no gráfico já está bem exposto, explícito, né? Vocês vão também, sabendo que cada uma dessas bolinhas correspondem a 3 pessoas, vocês vão me dizer quantas pessoas foram entrevistadas no total, tá? Quantas pessoas preferiram cachorro, quantas pessoas preferiram gatos, quantas pessoas preferiram peixe, quantas pessoas preferiram a tartaruga e quantas pessoas disseram que o seu animal preferido era a cobra, tá? Então eu quero que vocês, como atividade para casa, eu quero que vocês façam essas somatórias, tá? E me digam qual é o animal mais preferido e o animal menos preferido e quantas pessoas foram entrevistadas e quantas pessoas votaram em cada animal, ok? Para vocês, um big beijo no coração e um abraço virtual. Beijo! Tchau!